Olá pessoal, bem-vindo de volta ao curso de transferência de calor, dando continuidade ao estudo de radiação térmica. Na aula passada a gente começou a discussão, né? Então a gente viu a definição do que é transferência de calor por radiação térmica, vimos a distribuição de Planck, lei de Stefan-Boltzmann, que é a integral, né, da distribuição de Planck comprimento de onda de zero a infinito. Então chega nessa expressão aqui, que é o que a gente acaba utilizando, né, na prática, tomando ela como base, tal que a emissão, o fluxo de calor emitido por uma superfície negra é igual a sigma T quarta, né, onde sigma, constante de Stefan-Boltzmann, 5.6704, 10 a menos 8 watts por metro quadrado, que é o minha quarta. Então a gente viu na aula passada um balanço de energia entre duas superfícies negras, né, de tamanho infinito, uma faceando a outra. Então tudo que sai de 1 é interceptado por 2. Então a taxa de transferência de calor, o fluxo de calor líquido saindo de 1 e chegando em 2, dado por essa expressão aqui, né? Então vai ser o tanto que sai de 1 e o tanto que sai de 2 e chega em 1, né? Que como está faceando, então aqui teria o mesmo fluxo, quer dizer, o mesmo. Tudo que sai de 2 acaba chegando em 1, né? Então, em termos líquidos, fica isso daqui, colocando sigma em evidência, a gente fica com sigma T1 quarta menos T2 quarta, né? Então, colocando em termos de taxa, né? Então aqui dá watts por metro quadrado. Colocando em termos de taxa, a gente precisaria multiplicar pela área, né? Então, se a gente pegar uma determinada área aqui, chamar de A1, então é só multiplicar pela área que a gente chega na taxa de transferência de calor. Aí a gente viu que para superfícies que não são infinitas, né? Corpos finitos, o fator de forma de 1 para 2, que é um parâmetro geométrico, né? Então a gente vai chamar de F maiúsculo, de 1 para 2, né? E tem um subíndice aqui para indicar quais superfícies, né? De 1 para 2, no caso. A fração de energia térmica na forma de radiação térmica, que é emitida por 1 e interceptada por 2. Então a definição matemática é isso daqui. Aí fisicamente, né? O que significa? Então a gente até discutiu na aula passada. Então vamos supor aqui que a gente tem um corpo 1 próximo de um corpo 2. Aí o F12 vai ser o tanto de energia de radiação térmica que sai de 1 e é interceptado por 2, né? Então vai ser toda isso daqui, né? Lembrando que a emissão é difusa, né? Então em um determinado ponto ele emite para todos os lados, né? Mas aí uma parcela aqui vai ser interceptada por 2. Aí se a gente pegar nesse lado aqui, pode ter uma parcela que não vai ser interceptada, né? Então ele vai embora. Aí pegando aqui um esquema um pouquinho melhor, né? Então a gente tinha esse caso aqui, né? Que a gente fez o balanço líquido. Aí quando a gente tiver esse caso aqui, né, que os objetos são finitos, a taxa de transferência de calor líquida de 1 para 2 vai ser um pouco diferente daquela expressão que a gente utilizou, né? O que a gente utiliza então? O fator de forma, que é um fator de correção, né? Aqui já está até adiantando qual vai ser a expressão, mas a gente pode fazer a análise aqui, né? Então, em termo líquido de 1 para 2, o que a gente vai ter, né? Então a gente vai ter o fluxo de calor emitido por 1, sigma T1 quarto, multiplicando pela área 1, a gente vai ter o total de energia emitido pela superfície 1, né? Só que só uma parcela dela é interceptada por 2, né? Então a gente bota o fator de forma aqui, o fator de correção. Aí vai ter uma parcela que vai de 2 para 1 também, né? Então do mesmo modo que nesse trecho aqui a gente tem a interceptação da energia emitida por 1, que chega em 2, a gente vai ter emissão de 2 para 1 também, né? No caminho contrário aqui. Então a gente vai ter sigma T2 quarto. Aí a gente poderia colocar a área total 2, né? Só que aí a gente não vai estar ajudando muito a simplificar aqui a nossa solução, né? Mas se a gente pegar e avaliar aqui, o que vai estar saindo de 2 e chegando em 1, né? Vai ser, em termos geométricos, né? Vai ser a mesma fração de energia que sai de 1 e chega em 2, né? Então a gente fica com F12 a 1. Aí a gente pode colocar em evidência aqui alguns termos, né? Então a gente fica com taxa de transferência de calor líquido de 1 para 2 como sendo F12 a 1 sigma T1 quarto menos T2 quarto. Lembrando que é a superfície negra, né? Então ela não reflete nada, ela absorve 100% e emite o máximo possível, né? Que é dado pela distribuição de Planck. Aí o que é o fator de forma, né? Então está até a definição matemática ali. Aí como que a gente faz a estimativa dele? Bom, então se tiver uma geometria qualquer, a princípio faria aquela integração ali, né? Conforme essa definição aqui. E aqui a gente tem uma discussão, né, em relação à necessidade do fator de forma. Então a energia emitida por uma superfície dA, forma difusa, então considerando esse dAzinho aqui. Uma parcela dela é interceptada por outra superfície, né, vamos considerar a superfície 2, e uma parcela não é interceptada pela superfície 2, né, então vai para outras regiões. Então assim define-se o fator de forma.
Então, o fator de forma está apresentado a definição matemática aqui. Aí como que a gente calcula, né? Então, idealmente, dependendo do caso, pode ser feita a integração, mas para geometrias comuns, a gente já tem soluções prontas, né? Por exemplo, aqui é uma tabela que vem lá do livro do Lienhard, para problemas bidimensionais, né? Então, o fator de forma entre duas placas, nesse caso aqui, né? Então, as placas têm largura W, a distância H entre elas, né? E elas têm comprimento infinito aqui, perpendicular ao quadro, né? Então, F12 vai ser igual... Então, a fração de energia que sai de 1 e chega em 2 é igual à fração de energia que sai de 2 e chega em 1, porque tudo que sai daqui vai ser algo assim. Aí, como é simétrico, né? Então, F21 é dado por raiz quadrada de 1 mais H por W quadrado menos H por W. Aqui já tem outro tipo de geometria, né? Então, são placas também, só que aí não são paralelas, né? Então, tem um ângulo entre elas. Então, tá dado aqui. A parcela da energia vai embora, né? Da emissão. Aqui, a gente tem duas placas perpendiculares, né? Então, uma com altura H, outra com largura W, né? 90 graus entre elas. O fator de forma é de 1 para 2. O tanto de energia que sai de 1 que vai para 2 é dado por essa expressão aqui, né? Então, vai ter uma parcela significativa aqui, dependendo de H e de W, que vai embora, né? No mínimo 50% vai embora, né? Aqui você pode colocar o H tendendo a infinito ou o W tendendo a zero, vocês vão chegar aqui que é igual a meio, né? Então, por quê? Porque se você tiver uma superfície infinita aqui com uma outra superfície aqui, então tudo que sai daqui com um ângulo maior ou igual a 90 graus, maior do que 90 graus, né? Considerando esse sistema de coordenadas, tudo que sai daqui vai ser interceptado por essa superfície. Então, chamar aqui de 2, aqui de 1. E tudo que sai com um ângulo menor do que 90 graus vai para o espaço, né? Então, vai para outras regiões. Então, para H tendendo a infinito, ou W tendendo a zero, né? Isso daqui vai dar menos H por W. Então, subtrai os dois aqui vai dar meio, né? E assim por diante, né? Aí, para problemas tridimensionais, então, naquele caso lá, né? Então, aqui a gente tinha duas placas paralelas, infinitas, né? Perpendicular ao quadro. Aí, aqui pegando duas placas finitas, né? Com comprimento B. Aí tem um fator de forma também, para ser calculado aqui. Aí tem os parâmetros, tudo, né? E naquele caso lá a gente também tinha visto duas placas perpendiculares de comprimento infinito, né? Aqui tem um comprimento E. Então, aí vai só complicando, mas já tem algumas soluções prontas, né? Então a gente não precisa ficar, assim, de imediato a gente não precisa ficar se preocupando muito com o cálculo do fator de forma, né? Para o curso aqui a gente pode considerar como sendo valores tabelados ou até mesmo em caso de alguns gráficos, né? Aqui a gente tem um plano perpendicular ao outro, né? Aí tem distância entre eles e assim por diante, né? Então, pegando o livro de transferência de calor, vocês vão ver várias expressões, vários gráficos desse tipo, né? Então, você consegue calcular o fator de forma. Aí vamos discutir um pouco algumas características do fator de forma, né? Então, conforme mencionado anteriormente, o fator de forma é o único fator de correção para a transferência de calor entre superfícies negras, né, conforme está dado aqui. E tem alguns que são intuitivos, né? Então, conforme aquele exemplo que a gente fez, né, que tinha o forno com um termopar, então toda a energia emitida pelo termopar, né, chama de superfície 1 aqui, é interceptada pela superfície 2, né, pela superfície do forno. Então, nesse caso aqui, F12 igual a 1. Aí, conforme comentado lá quando a gente estava discutindo a tabela, né? Então, se a gente tiver um plano aqui infinito e um plano finito aqui de W, então qualquer energia emitida com um ângulo maior do que 90 graus, né? Então, emitida para cá, vai ser interceptada pela superfície 2. Então, o fator de forma chama aqui 1 e 2. O fator de forma de 1 para 2 nesse caso aqui é igual a meio. Outro caso também, supondo que a gente tem um plano infinito aqui e tem uma esfera ou então um cilindro aqui, né? Então, a gente pode até pensar em termos de simetria aqui, né? Então, se a gente tiver dois planos paralelos, então chamar aqui de superfície 1, superfície 2, chamar aqui de superfície 2', né? Que é a superfície simétrica. Então, toda energia emitida por 1, eventualmente vai ser absorvida por 2 ou por 2 linhas, né? Aí, então, devido à simetria, a gente chega na conclusão aqui que F12 igual a meio. Lembrando que isso aqui é um plano hipotético, né? Só para facilitar a explicação, né? Mas a análise assim pode ser feita desse modo, né? Então tem alguns que são intuitivos, né? Aí para outros um pouco mais complicados, a gente pode obter expressões a partir de tabelas, gráficos, né? Aí conforme a definição,
fator de forma de 1 para 2 é a fração de energia emitida por 1, que é interceptada por 2, né? Aí se a gente tiver mais de um corpo, conforme foi apresentado aqui, então toda energia emitida por 1 ou vai ser interceptada por 2 ou vai ser interceptada por 2 linhas, né? Então, por conservação da energia, né, a gente não pode ter, por exemplo, supondo que o corpo 1 emita 100 watts. Então a gente não pode ter 150 para cá e 150 para cá, né, porque ele vai estar emitindo 300 watts. Então não faz sentido, né? Então a somatória da energia que sai de 1 e chega em 2 linhas, com energia que sai de 1 e é interceptado por 2, tem que ser igual ao total de energia emitida por 1, né? Então por conservação de energia, ou até se a gente pensar em termos geométricos, né? O campo de visão de 1, que é ocupado pela superfície 2 aqui, então vamos supor aqui, então, supondo que a gente tem uma superfície 1 desse jeito assim, superfície 2 aqui, chama aqui de 1, aqui de 2, aqui de 3 e chama aqui de superfície 4. Então uma parcela da energia de 1 vai para 2, uma parcela de energia de 1 vai para 3, uma parcela de energia de 1 vai para 4 e uma parcela de energia de 1 vem para o próprio 1. Então, o fator de forma também pode ser encarado como campo de visão de 1 ocupado por 2, né? Então, se colocar um observador aqui, ele vai estar enxergando 2, ele vai estar enxergando o 3 e o 4 aqui, e aqui 3 e 4, que eventualmente ele vai estar enxergando um pouco do próprio 1, né? Então, por conservação da energia ou a partir da geometria, a gente chega aqui. A somatória dos fatores de forma de 1 para outras superfícies tem que ser igual a 1, né? Então, toda a energia deixando 1 atinge outra superfície, né? Então, pode ser o próprio superfície 1, né? Conforme a gente viu aqui. Então, se a gente tiver um caso desse tipo aqui, parcela da energia de 1 atinge o próprio 1, né? Então a somatória dos fatores de forma tem que ser igual a 1, né? Aí em relação a esse esquema aqui, a gente consegue tirar uma outra propriedade, né? Então vamos considerar um conjunto de superfícies. Então vamos considerar aqui que a superfície 3 e 4 são soldadas. Então inicialmente elas estavam separadas e a gente pegou e soldou elas, né? Aí passou a ser uma superfície 1. Então o fator de forma de 1 para 3 junto com 4 vai ser igual ao fator de forma de 1 para 3, porque a parcela de energia que sai de 1 para 3 vai continuar a mesma, né? A parcela de energia que sai de 1 para 4 vai continuar a mesma, né? Então a gente fica com a somatória dos dois, né? Aí reparem que o caso contrário não é verdade, né? Então o fator de forma, então mas o F34 para 1 é diferente que F31 mais F41. Por quê? Porque o fator de forma leva em conta a área, né? Então nesse caso aqui, pegando a definição lá, né, matemática, então isso aqui seria 1 sobre A3 mais A4 integral. Então seria essa definição aqui, né? Aí, se pegar matematicamente, a definição é contrária, né? Nesse caso aqui não, né? Nesse caso aqui, como no denominador entraria o A1, né? Nesse caso aqui, então ficaria como sendo 1 sobre... Então teria essa definição aqui, então o A1 continua aqui, né? Aí quando pode ser dividido essa integração aqui em dois domínios, né? Do A3 e do A4, aí então a definição é satisfeita, né? Aí nesse caso aqui não, né? Então a definição não vale, né? E tem mais uma propriedade para o fator de forma, é que se a gente pensar em taxa de transferência de calor líquida de 1 para 2, que tem que ser igual ao negativo da taxa de transferência de calor líquida de 2 para 1, então só colocando aqui, corpo 1, corpo 2, então taxa de transferência de calor líquida de 1 para 2 tem que ser igual a menos a taxa de transferência de calor líquida de 2 para 1. Então o que a gente fica, né? Então a gente tem Q ponto líquido de 1 para 2 é igual a menos Q ponto líquido 2 para 1. Aí matematicamente, então a gente tem F12 A1, sigma T1 quarto menos T2 quarto, que é igual a menos F21 A2, sigma T2 quarto menos T1 quarto. Aí esse menos aqui inverte isso daqui, aí a gente simplifica, então simplifica isso aqui, o sigma é igual, né? Aí a gente chega numa relação bem útil, né? Então a gente fica com A1 F12 que é igual a A2 F21. Então esse daqui é um resultado importante, assim como esse daqui e esse daqui, né? Então são três resultados importantes aí. Aí para que serve isso daí, né? Porque nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem F12, então é uma fração de energia que sai de 1 que é interceptada por 2. Supondo que a gente queira saber o F21. Então pela reciprocidade, que é essa relação aqui, né? A gente consegue chegar na fração de energia que sai de 2 e é interceptada por 1. Mesma coisa nesse caso aqui, né? Então aqui a gente tem o F12, supondo que a gente queira o F21. Então a gente consegue chegar também, né? Aí aqui também, né? Então nessa expressão aqui,
F12. Então a gente tem a expressão, se a gente quiser F21 a gente consegue estabelecer também, calcular. E por aí vai. Quando estiver fazendo exercício, reparem que aqui tem que ser em radianos, né? Então só para treinar, né? Então vamos deixar aqui 2 exemplos para vocês fazerem em casa. Exemplo 9.2, considere 2 placas planas, sendo a placa 1 com 0,1 metro de largura, a placa 2 com 0,05 metro de largura. Considerando as duas como superfícies negras, isotérmicas, com T1 e T2, estime a taxa de transferência de calor líquida de 1 para 2 para placas paralelas distantes de 0,025. Então, considera a placa infinita, né? Aí vocês vão poder utilizar essas expressões aqui, e perpendiculares com aresta comum, né? Então, seria esse caso aqui. Então, caso 3 aqui, né? Aí calcula o fator de forma e a partir disso consegue calcular a taxa de transferência de calor líquida, né? Então, é só mais aplicar as metodologias, né? O mais básico. Aí aqui, um outro exemplo, né? Aí já entra aquelas relações que a gente discutiu, né? Sobre fator de forma, a reciprocidade, a somatória tem que dar igual a 1. Então, estime a taxa de transferência de calor líquida do aquecedor para a blindagem, né? O aquecedor está aqui embaixo, é o heater. Tem a temperatura dele, né? Considera como sendo superfície negra. Aí aqui tem relação para fazer o cálculo dessa superfície aqui, chamar aqui de superfície 1 para a superfície 2. Então, da superfície 1 para 2, consegue calcular por aqui. Aí, para calcular da superfície 3, você precisa utilizar aquele parâmetro lá, né? Que a somatória dos fatores de forma tem que ser igual. Então, você chega no fator de forma F13, né? Você está querendo saber o F13. Por quê? Porque 1,3 é igual a 1 fator de forma de 1 para 3, sigma T1 quarta menos T3 quarta. Lembrando que tem que mudar aqui para Kelvin, né? Então, você consegue fazer o cálculo. Então, aí fica aí para vocês aplicarem os conceitos vistos nessa